A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Estamos aqui mais uma vez nessa live, lembrando que hoje é dia 1 de julho de 2020. Nós estamos falando em base no livro Uma Vida com Propósito, o autor Rick Warren. E você pode sim estar aí compartilhando, curtindo, comentando. Lembrando que se você também quiser adquirir nas livrarias, esse livro aqui, ó, que é o que nós estamos usando, Uma Vida com Propósito, o autor Rick Warren. É uma bênção, amém? Lembrando que você pode pedir aí pela internet também, que vai ser abençoador para a tua vida. Vamos então falar hoje, voltando aqui, nós estamos no capítulo 28. Isso leva tempo, é o que nós vamos falar hoje. E para que você saiba, nós já falamos aí 28 capítulos, né? Vamos falar hoje com 28 capítulos e são 40 capítulos. Então, quando nós começamos, falamos no propósito número 1, do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. O propósito número 2, do 15 ao 21, você não foi formado para fazer parte, você foi formado para fazer parte da família de Deus. O propósito 3, do 22, capítulo 22, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O 23, como crescemos. 24, transformado pela verdade. 25, transformado pela aprovação. 26, crescendo por meio da tentação. 27, derrotando a tentação. E agora o 28, isso leva tempo. O que leva tempo? É dentro desse propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, para nós sermos semelhante a Cristo, não é de um dia para o outro, ok? Então, voltando mais uma vez, nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode acessar lá e lembrando que lá você vai encontrar todas as nossas lives, tanto a live de oração como também os cultos. Amanhã nós teremos culto à noite. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós teremos aí o culto às 20 horas, das 20 às 21 horas. Também lembrando que amanhã a oração não será às 6h10, às 18h10, e sim às 11h55. Amém? Voltando, aí sim na sexta-feira a gente volta normalmente no horário da oração, que é 18h10 até às 18h30, e a live do Uma Vida com Propósito à noite. Amanhã nós teremos a live Uma Vida com Propósito. Então vamos agora falar sobre esta live, né, Uma Vida com Propósito, e o tema do capítulo, Isso Leva Tempo. Enquanto isso, compartilhe e curta no YouTube, também no Instagram, e você pode estar acessando também aí no Facebook, na nossa página, Igreja Batista Eulan. Tudo na terra tem o seu próprio tempo, sua própria estação. Olha Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo em sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito do céu. Olha agora, eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Isso Filipenses, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então, voltando, isso leva tempo, é o capítulo de hoje. Leva tempo para quê? Me tornar semelhante a Cristo. Desde que eu entendo que sou um pecador, que estava separado de Deus, mas que Deus enviou Jesus para morrer por mim, e Ele é o único e suficiente Salvador, e através desse entendimento eu me arrependo dos meus pecados, e eu agora recebo o presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus, e convido para entrar no meu coração. Quando assim o faço, Ele entra, Ele
faz morada dentro de mim, ele me perdoa, ele me purifica, ele também derrama sobre mim o seu Espírito, o Espírito Santo, que o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso também acontece, agora sim, ele nos concede a vida eterna, a salvação da nossa alma. Só que para que o desejo do coração de Deus é que nós nos tornamos semelhante a Cristo, como filhos amados. Mas para isso há todo um processo que, mesmo depois da conversão, tem muitas coisas que nós vamos ser moldados, como aquele diamante bruto, né, que começou ali a ser trabalhado para depois ele dar o brilho tão esperado. Mas aqui ele está dizendo que no tempo certo, Deus que começou a obra em nós, ele vai aperfeiçoar. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta, sim ou não? Não adianta pegar uma criança aí recém-nascida e querer que ela tenha a maturidade aí de uma pessoa de 30, 40, 50 anos. Vai ter que passar todo o processo. E muitas vezes isso é custoso. Mas é necessário toda uma estação para que uma fruta também cresça e amadureça. Ao mesmo tempo, é a questão da fruta. Não adianta você querer acelerar esse processo. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Então, vou repetir: o crescimento espiritual, como também o físico, ok? Requer tempo. Tanto o físico, para você, desde quando você nasce até a fase adulta, requer tempo, como também no espiritual, requer um tempo. Isso é importante a gente saber. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor, sim ou não? Uma banana que você pega ali do pé, ainda verde, e faz o processo, você consegue fazer ela amadurecer antes do tempo? É claro que sim, com todas as técnicas, tudo que é usado. Mas o sabor não é igual. Então, o que a gente precisa entender é que quando se apressa, é aquele velho ditado, né? Quem tem pressa come cru. Foi mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista. Porque se pega o tomate maduro e coloca no caminhão, ele vai se machucar, muitas vezes vai ali estragar. E a maioria dos agricultores preferem não ter esse prejuízo. Então eles colhem verde antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados. Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para madurar lentamente no pé. É outro sabor. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Você talvez, né, que já é adulto, com certeza na adolescência, quando criança, não via a hora de chegar aos 18 anos, porque se achava que aos 18 anos você estaria como maior de idade. Mas depois que chega aos 18 anos, e aí a vida corre, né? Começa a passar muito rápido o tempo, e aí você olha para trás e fala: meu Deus, né? Eu que desejei chegar tão rápido à fase adulta, mas agora praticamente tudo aquilo que eu desejei não tem como voltar atrás, porque passa-se muito rápido. Mas lembrando que é um processo que nós temos que aprender que tudo tem o seu tempo determinado. Então Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então Deus, ele contempla mim e você, e ele vê a nossa vida, e ele vê desde a eternidade, e ele nos projeta para a eternidade. Então nunca está com pressa. Lane Adams,
e certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam a ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios ao longo da costa, e a seguir um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começava um longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou esta analogia antes de Cristo invadir nossa vida na conversão. Ele algumas vezes tem de nos amaciar, permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. Então, mesmo que a pessoa ouve ali a palavra de Jesus, principalmente lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ela está falando de comunhão. E essa porta está se falando ao meu coração, ao teu coração. Ele está na porta batendo, ele não é mal educado, ele não arromba a porta para entrar no nosso coração, mas ele bate, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Se nós então abrirmos o coração, ele entra através da fé, ele perdoa, ele purifica o arrependimento que aconteceu, então ele faz a obra. Mas o que ele está dizendo aqui, Adams, é que embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo, eis que estou à porta e bombardeio. O que ele está dizendo? É como se fossem esses fuzileiros que foi lá agora e bombardeou aquele espaço para conseguir entrar naquela localização e conquistar. E podemos dizer que esse bombardeio nada mais é do que aquele velho ditado, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. E muitas vezes Deus vai permitir a dor, vai permitir a situação para que nós amolecemos o nosso coração. E ele então possa conquistar por completo, entrando e transformando a nossa vida. E feliz é aquele que entende isso e deixa Jesus fazer esta obra. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Esta está ótimo, uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais o território. Então, no momento que ele consegue entrar no seu coração, mas ainda tem muitas coisas para ser trabalhadas, para ser tiradas, para ser conquistadas. E isso leva tempo, não é de uma hora para outra. O entrar talvez se torna um pouco mais fácil, entre aspas, mas o tempo agora de uma transformação, de uma conquista territorial completa, aí leva um tempo maior. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, como nós já falamos, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. Jesus fez discípulos, não é verdade? Ele fez o discipulado principalmente com os apóstolos, 3 anos e meio. E quando nós também trabalhamos com o discipulado, levando a palavra de Deus, é tentando levar as pessoas à forma de Cristo.
A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado, até chegar o tempo em que, na unidade da fé, em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Olha Efésios capítulo 4, versículo 13, que todos cheguemos à unidade da fé pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. É uma coisa que vai acontecendo, entendeu? Não é de uma hora para outra, leva-se tempo, mas nós vamos chegando lá. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, é o meu destino final. Mas a jornada durará toda uma vida. E muitas vezes nós vamos chegar no final da vida e podemos ainda não ter alcançado toda essa plenitude. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar, que é pela adoração, pertencer, que é pela comunhão, no momento que eu tenho comunhão com Deus, é transformar-se pelo discipulado, é aquilo que nós vamos recebendo no dia a dia, e Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Lembrando que aquela velha expressão, a cara, né, do Pai, é isso que Deus quer, que quando as pessoas olhem para nós, cristãos, podemos dizer que, como Cristo, temos a cara do Pai, ou seja, a cara de Deus na sua expressão. E isso agrada o coração de Deus. Voltando, Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo, e se tornando como aquele que o criou. Olha que privilégio, eu vou estar me tornando como aquele que me criou, o Criador, Deus. Colossenses 3,10. Vos vestiste de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vou repetir. Vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós estamos indo para chegar até a plena imagem daquele que nos criou. Hoje somos obcecados por velocidade, sim ou não? Tudo na gente. Se não é carro, é a moto. Se não é a moto, muitas vezes a gente quer que a internet tenha mais velocidade, sim ou não? Ou muitas vezes nós queremos que os ônibus, o avião, consegue chegar com muito mais rapidez. Eu estava vendo hoje uma entrevista, um material, né, na internet, pensando-se em construir algo que faz uma ponte que sai ali dos Estados Unidos e vai até a Europa, né, cruzando o mar, né, com túneis ali mesmo sobre as águas, algo faraônico, né, em termos de invenção, tudo, mas que seria muito mais rápido para atravessar do que qualquer outra coisa. Para a questão da engenharia parece uma loucura, mas se o homem tentar, muitas vezes ele consegue fazer. Por tudo isso, obcecado pela velocidade, né, para ganhar mais tempo, porque hoje o homem está sem tempo, não é verdade? Então é onde até mesmo para a gente parar, para ouvir a palavra, tudo é uma luta, porque a primeira coisa que vem, eu estou sem tempo, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Talvez seja o seu caso, mas graças a Deus você está aí ouvindo esta palavra e parando um pouquinho até mesmo para ser abençoado. Voltando, queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Como nós vamos lá, né, nos lanches, aí, né, tudo aquilo que é mais prático, aquilo que é mais rápido. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas. Queremos aquele sermão rápido, não queremos nada demorado. Nós queremos também um seminário que é rápido, alguma situação que traga cura imediata, retire todas as tentações e nos alivie de toda a dor, isso de imediato. É isso que nós estamos buscando. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, por mais que seja poderosa e emocionante. Crescer é um processo gradual.
Se é uma criança, de repente, a gente já viu muitas vezes reportagens de crianças que se desenvolveram além do normal, que cresceram além do normal, aí traz preocupação. Muitas vezes uma criança de 8, 9 anos já está na altura de uma pessoa de 19, 20 anos. E isso traz preocupação, está errado, porque esse não é o caminho correto. Então tudo tem o seu determinado tempo. Aqui, crescer é um processo gradual. A Bíblia diz, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante, mais bonita, à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhante a Ele. Então, cada dia mais que você vai dando espaço para Deus, dando espaço para Jesus, para o Espírito Santo, você vai ficando com um brilho maior. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados. E isso de dia a dia, em mês, em ano, há uma transformação de glória em glória até chegarmos à imagem de Cristo. Por que demora tanto tempo, pastor? Por quê? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida, aos poucos, e olha o que ele diz aqui em Deuteronômio 7:22. E o Senhor teu Deus lançará fora de diante de ti, pouco a pouco, estas nações. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então Deus é um Deus estratégico, porque se o povo de Israel, ao sair do Egito, já chegasse na terra prometida e ali os inimigos todos fossem destruídos, o que acontece? As feras ali do campo, os leões, famintos e tantos outros, poderiam vir e agora ver que ser o homem seria as próprias feras que ao se multiplicar poderia trazer a destruição. Então tudo tinha o porquê, cada uma das situações Deus sabe de tudo. Para que eles não fossem sobrepujados, Ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida. Porque levamos tanto tempo para mudar e crescer? Existem várias razões. Então vou repetir a pergunta. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Talvez você que está me assistindo, você está se perguntando, meu Deus, já faz tanto tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que eu não consigo mudar, eu não consigo libertar. Talvez algumas coisas aconteceu a libertação, mas algumas ainda não chegou a isso, ainda que você está buscando. E por que demora-se tanto? E aí sim, existe várias razões. Primeiro, aprendemos lentamente. É como termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. Já teve aquela experiência, seja a Bíblia, seja um livro, ou até mesmo na tecnologia hoje, você vai ler, vai ter que fazer, aí você tem que voltar, peraí, não, aqui eu não aprendi direito, tem que recapitular. É igual quando nós estamos fazendo essa live. Nós começamos a live por causa da situação da pandemia e o culto presencial por não poder ter mais. Então, para nós chegarmos hoje com som, eu creio que está chegando bom, a voz, o estúdio aqui, ainda que na simplicidade, mas está chegando bem para você. Mas para isso acontecer, olha, foram praticamente 3 a 4 meses, com muitos erros, muitas situações que não aconteçam ainda hoje. Mas acontece, e nós temos que estar constantemente olhando, analisando, vendo o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado, o que precisa estar aqui em cima da mesa, o que precisa acender, o que não acender. Então, tudo isso é um período de processo para que você consiga chegar até você essa tecnologia. Mas foi fácil para nós? Não, foi um desafiador. Mas, graças a Deus, estamos conseguindo. Mas precisou o quê?
constantemente estarmos aí reaprendendo, lendo, vendo o que pode ser melhorado, o que não pode, veio ajuda de fora para nos auxiliar, e assim também na sua vida. Esse crescimento, esse amadurecimento não vem de um dia para outro. Você vai ter que olhar, você vai ter que ouvir, você vai ter que recapitular, você vai ter que novamente aprender, e é assim que nós vamos nessa caminhada cristã. O problema se repete periodicamente e pensamos de novo. Não, eu já aprendi isso. É o que acontece, vamos colocar aqui para as nossas lives. Quantas vezes eu comecei a live aqui e esquecia a mesa de som desligada? Quando eu não esquecia a mesa de som, muitas vezes é desligar, que tem um botãozinho que eu tenho que colocar aí no celular, ou muitas vezes o carregador também, que pode acabar a bateria do celular, e eu não posso esquecer. Então tudo isso, né, que a gente foi fazendo foi um aprendizado, e eu não posso esquecer mais, porque se eu esquecer vai prejudicar a live, entendeu? Vai criar ruído, vai criar situações. Então foi algo que a gente foi ter que ir aprendendo e aprendendo e aprendendo para tudo ir se encaixando, e eu creio que graças a Deus isso vai criando uma perfeição. Eu creio que hoje você consegue ouvir muito melhor a gente e nos assistir do que quando você pega as primeiras lives. Não que não foi bom, mas cada dia mais nós estamos, o objetivo é melhorar. Assim também é na nossa vida cotidiana de estarmos procurando sermos semelhante a Cristo. Leva tempo. Voltando, a história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Assim como Deus falou várias vezes com o povo de Israel e daqui a pouco eles esqueciam, voltavam a fazer a coisa errada, e aí Deus tinha que vir corrigir, é igual aqui. Para nós chegarmos hoje a esse nível também que nós temos aí, voltando na questão da live, eu tive que colocar, que você não consegue ver aqui o estúdio que nós temos, mas eu tive que anotar. Antes de começar a live, eu tenho que olhar, olha, vamos conferir, é isso, entendeu? É a Bíblia, é a água, é o livro da oração, quando é a live da oração, é a roupa que tem que trocar, que não pode sempre ser a mesma, ao mesmo tempo, é o cabelo, tem que pentear o cabelo, senão vai sair lá, vai ficar feio, entendeu? Todas essas questões pequenas, mas que vêm para ajudar, para realmente trazer essa melhoria e abençoar a tua vida, abençoar aqueles que estão assistindo. Então, tudo isso foi um tempo de aprendizado, precisamos sim anotar, para não esquecer, a ponto que está anotado aqui, para a gente todas as vezes antes de começar tem que ficar vendo, para ver se tem alguma coisa fora do lugar, ok? E assim, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro do possível, e assim também eu vejo que é esse crescimento que nós vamos tendo cada dia mais na presença de Deus. Temos muito ainda, muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com problema pessoal ou relacional que levou anos para desenvolver. E dizem, preciso que você dê um jeito em mim. Tem uma hora, ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Não vão conseguir. Então, lembrando que aquele problema que a pessoa tem e vai ao psicólogo, ela não vai conseguir tirar ali com rapidez. É um processo. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, não tem cabimento esperar que desapareçam imediatamente. Não vai desaparecer. É um processo. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Romanos 13:12. A noite é passada e o dia é chegado. Ele fala aqui, pois das obras das trevas, que ele fala assim que nós devemos tirar aquilo que outrora nós estávamos vivendo, das obras das trevas, e vistamo-nos, pois, das obras tirando das obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Deixa eu ver o texto aqui, que parece que está meio errado. Eu vou pegar aqui para facilitar. Nada como a Bíblia aqui, né? Romanos, capítulo 13, versículo 12. Olha lá. 13, 12.
Vamos aqui, no tira-teima. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. 13, versículo 12. Romanos 13, 12. Tá. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vou repetir, que nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestir da arma da luz. Esse revestir da arma da luz, o que nada mais é do que eu viver uma transformação na minha vida. E isto vai levando tempo. Efésios 4, 22, 25. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. O que é o velho homem? A velha natureza, que não conhecia Cristo, que vivia no pecado, que vivia na tradição, que se corrompe pela concupiscência do engano, que é o desejo do engano, a vos renovar o espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na tua vida. Que quando Deus fez o homem, no princípio, era o quê? Uma pessoa justa e santa. E agora, Deus quer que voltamos a essa originalidade, entendeu? Que nós devemos ser esse original que Deus trabalhou lá no princípio. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Colossenses 3, do 7 ao 10, diz assim: nos quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos. O que é despojar? É tirar. Tira aquela roupa velha, aquela roupagem, aquilo que não é bom. Também de tudo isso. Tira o quê? A ira, aqui Colossenses, Paulo, a cidade de Colosso, está dizendo, tira a ira, porque isso é para a pessoa que está sem Cristo, a cólera, a malícia, a maledicência, muitas vezes o mal, né, que está dentro de nós, as palavras torpes da nossa boca, muitas vezes é acostumado a falar aqueles palavrões, e agora quando eu me converto, esses palavrões não podem existir mais no meu linguajar, ou até mesmo palavras de maldição. Como que eu vou usar a minha boca para louvar a Deus, cantar, adorar, abençoar meu irmão e usar a minha boca agora também para falar palavrão e até mesmo muitas vezes para amaldiçoar? Não pode. Não mentais uns aos outros. Então isso também não pode acontecer, porque Cristo é a verdade. Quem mente é filho do diabo. Pois que já vos desfiste do homem velho com os seus feitos e vos vestiste do novo. Então agora quem vive em mim é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então o maior dom que a gente pode buscar é o dom do amor. Então é isso que eu preciso entender, me revestir deste amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Tenha o dom do amor. Porque é no amor que você perdoa, é no amor que você vai se moldando, vivendo como Cristo, é o amor. Então se você talvez ainda não tem isso, comece a pedir na sua oração, Senhor, dá-me o dom do amor. Conforme lá 1 Coríntios 13, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, é benigno. Então o amor é o maior dom. Então busque esse dom. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, que lembrando que eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus como você também o fez. Então ali houve a conversão, aquilo que aconteceu, que Jesus disse para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não entra no céu, que está lá em João 3. E aí, quando eu tenho esse encontro com Cristo, através do arrependimento, através do meu coração aberto, recebendo o presente de Deus, que é Jesus no meu coração, e assim acontece, através da fé, então eu me converti. Você ainda preserva os velhos hábitos. Então não é porque você teve um encontro com Jesus que você agora mudou tudo. Não, ainda você tem os velhos hábitos, padrões, práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Então aquele linguajar chulo, né, que você muitas vezes fala, aquele jeito de agir, então tudo isso são coisas que você tinha, mas agora com o tempo
nessa nova conversão, vai sendo tirado, entendeu? E sem peso, ou até mesmo no sentido assim, que você não vai perceber tanto, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem para nos ajudar. Então tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não vou para Cristo, que eu tenho que deixar bebida, tenho que deixar prostituição, e parece que é muito difícil. Não, porque no momento que você entrega a Cristo, lembrando que o homem sem Cristo, ele tem um vazio muito grande. E esse vazio, então, ele vai buscar na bebida, na prostituição, no adultério, vai buscar muitas vezes no cigarro, vai buscar muitas vezes, né, nas coisas aí para preencher esse vazio. E é claro que nesse momento que ele vai buscar e tem os prazeres carnais, ele sente naquele momento que está vivendo aquela vida errada, aparentemente o prazer do pecado, porque o pecado é prazeroso, que se não fosse o homem não pecava. Mas depois que acontece aquele momento de prazer, aí vem o vazio aumenta. É por isso que aí a pessoa tem que voltar para as drogas, tem que voltar para a bebida, tem que voltar para a prostituição, porque o vazio é muito grande. Mas no momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus e tem um encontro real e começa a ser transformado de glória em glória até a semelhança de Cristo, verdadeiramente ele recebe o perdão de Deus, ele é purificado e ele começa a sentir a presença de Deus, ele começa a sentir a alegria de Deus, e aí sim aquele vazio vai sendo preenchido por Jesus, que é permanente. Então estar com Cristo é algo maravilhoso. Então, voltando aqui, temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará. Lembra que a Bíblia nos fala sobre isso? João 8,36, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, revelado na palavra de Deus. Mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. Por quê? Porque no momento que você conhece a Jesus e você então agora entende que você precisa ser moldado, renunciar, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é onde você vai ter que lutar com a sua carne, abandonar alguns hábitos ruins. Então, no primeiro momento, a pessoa, aparentemente, ela vai se sentir infeliz, porque ela não quer deixar aquilo lá, os vícios, não é verdade? Mas o medo do que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso caráter, nós também aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre as nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. E é por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para instrução. Então, nessa mudança que vai acontecendo e é necessária acontecer para que possamos realmente chegar na semelhança, a imagem de Cristo, eu preciso entender o seguinte: aparentemente traz aquela infelicidade que é uma luta entre a carne e o espírito. E aí eu falo o seguinte: quem vai ganhar essa luta? A carne ou o espírito? Aquele que estiver mais forte. Se você alimentar mais o teu espírito com a palavra, com a oração, com jejum, com louvor, você vai vencer a carne. Mas se você alimentar a sua carne com pecado, prostituição, adultério, mentira, vai vencer o espírito. É aquela coisa, quem que eu estou alimentando mais? Voltando aqui, para que isso também aconteça, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu preciso mudar, porque esse não é o caminho que agrada ao coração de Deus. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, ok? Isso aconteceu conosco. Nós crescemos, mas houve mudanças. Mudança de voz para o homem, né? Que começa aí a voz ficar mais grossa quando passa da fase de criança, do adolescente e tal. As mulheres também no corpo em si, em geral. Então, as brincadeiras, antes você brincava, os meninos de carrinho, agora não brinca mais. As crianças de boneca, ainda que possa ter talvez a lembrança lá da boneca, não brinca como era antes. Então, há umas mudanças, há umas transformações. Olha aqui, toda mudança envolve perda de algum tipo.
Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. É aquela coisa, nessa mudança, nós que outrora brincava de carrinho, muitas vezes brincava lá como criança, nós tivemos que deixar os nossos brinquedos que a gente, né, admirava, entendeu? Que brincava, foi perdendo muitas vezes o interesse. Por quê? Estamos chegando agora num outro estágio. Assim também, nessa caminhada cristã, algumas coisas vão sendo deixadas para trás. Aí você vai vendo pela palavra que aquilo que você achava importante não tem mais necessidade. Aquela bebida que você bebia, que você achava que não conseguia viver sem ela, você vai perceber que ela te trazia uma paz, uma alegria, aparentemente. Não era duradoura, mas agora com Cristo você tem uma paz que dura, uma alegria que não precisa estar ali naquela droga, muitas vezes naquele momento de pecado, para ter aquela presença de Deus, aquela comunhão, porque outrora tudo isso que você buscava, além de você ter o gasto financeiro que te roubava, também tirava a sua alegria, tirava a sua paz. Então, e o vazio que ficava no seu coração, não compensa. Então tememos essas perdas, né? Quando a gente vem para Cristo, tem que deixar algumas coisas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, porque lembrando que isso que você muitas vezes fica preocupado em perder, olha quantas perdas ela já trouxe para você. Destruição na sua casa, na sua família, entendeu? Que te trouxe muitas vezes separação de tantas coisas, né? Tristeza. Então já te trouxe muita coisa ruim. Voltando, aqui. Pois como um par de sapatos usados eram ao menos confortáveis e conhecidos. Aquela coisa de perder, mas eu já conheci esses hábitos, difícil deixar. Mas era um sapato que usado e ao mesmo tempo, aparentemente, sabe aquele sapato confortável que você não quer abandonar ele? Já está rasgando, já está ali destruído, aquele chinelo, muitas vezes que já até quebrou, mas você vai lá, coloca um clipe, coloca alguma coisa que não quer desfazer dele, entendeu? Mas o novo sempre é melhor. Ainda que no novo, muitas vezes, ele vai machucar, né? Porque sapato novo, alguma coisa, mas é o melhor. Não raro as pessoas formam sua identidade em torno dos seus defeitos. Dizemos, é bem o meu jeito de ser. E é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente é que, se eu me livrar desse meu hábito, minha dor ou minha inibição, em que me tornarei? Esse medo pode certamente retardar o seu crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é uma soma total dos seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Então é algo que já está dentro de você. Você não pode afirmar que você é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo: praticá-los, e isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver seu progresso. 1 Timóteo 4,15. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que a teu progresso seja manifesto a todos. Com tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Inclusive no livro de Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que a gente está usando como base de estudo, no apêndice 2 você vai encontrar uma lista de livros recomendados para o crescimento espiritual, ali sugerido pelo autor, Rick Warren. Não se estresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual,
existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Vou repetir. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante esse processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Mas não estou sentindo Deus. Não, Ele está aí operando. Mesmo essa situação da pandemia, Deus está agindo, ainda que você não está percebendo, você não está talvez realmente vendo desse jeito, mas Deus está usando toda essa situação até para você assistir essa live, porque se não fosse isso, você não estaria talvez aqui assistindo e procurando entender mais da palavra de Deus. Voltando, o crescimento espiritual é um trabalho às vezes tedioso, que progride um passo por vez. Conte com a melhora gradual. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu próprio tempo e a sua própria estação. Eclesiastes 3:1. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento, estação da primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhasco gigante em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. É aquilo que eu falei aqui, lembra da live? Que eu tenho aqui anotado na parede tudo, olha isso, olha, não esquece isso e tal. Assim também, aquilo que você vai aprendendo, vai anotando, aquilo que você vai vendo que precisa ser trabalhado, vai anotando ali. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote os discernimentos e lições da vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre tudo o mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-lo para a próxima geração. Assim, eu creio que é uma revisão de um carro. O mecânico ele vai olhar, peraí, olha, eu não posso, para revisão tem que olhar isso, é a vela, é a correia, entendeu? Ele não pode esquecer esses detalhes. Assim também, nós precisamos passar por essas revisões. Salmo 102:18, escreva-se isto para uma geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. 2 Timóteo 3:14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Então é aquilo que você está aprendendo aqui hoje. Se você realmente guardar no seu coração, vai passar anos e anos, você vai lembrar do que você aprendeu aqui hoje. Se é algo que você realmente está se alimentando, é claro que ainda que é de um livro que nós estamos usando, mas a regra maior é aqui, usando texto bíblico. Então é isso que você tem que entender, estamos usando a palavra de Deus. E se ela está entrando no teu coração, vai criar raízes. Vai passar anos e anos, você vai lembrar desse período que nós tivemos juntos. Vai ser maravilhoso. E é claro, se você quiser recapitular, hoje pela facilidade, você vai entrar lá no nosso site, vai conseguir recapitular, vai entrar lá no YouTube, vai recapitular, e isso que é bom, está sendo gravado. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos. Se você colocar daqui um ano, você vai esquecer o que nós estamos falando aqui agora. Então, se for necessário, volte de novo, aprenda novamente, vai ser bênção na tua vida. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessário. A Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, quer dizer, coloque em prática
no coração esta palavra. É igual aquela historinha que eu sempre comento aqui, muitas vezes na igreja, daquele menino que ele entrou dentro da igreja e sentou na primeira fileira e o pastor começou a pregar. E aquele menino ali sentadinho, e de repente o pastor olha e ele estava com o dedo no ouvido. E o pastor pregando e ele com o dedo no ouvido. O pastor pregando ele com o dedo no ouvido. Chegou uma hora o pastor parou e não aguentou, perguntou ali para o menino: ô menino, você não está gostando da mensagem? Ele disse: não, pastor. É que meu pai falou que tem muita gente que ouve a palavra e ela entra por um ouvido e sai por outro. Então eu estou colocando o dedo no ouvido para que a hora que entrar aqui, não vai sair para o outro, mas vai entrar para o coração. Então aquilo que aquele menino falou, na simplicidade, tem tudo a ver. Então que você realmente possa fazer como esse menino, possa ouvir e dar ouvido. Não somente ouvir e deixar acontecer, mas que aconteça uma transformação, milagre, aquilo que Deus quer que aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Voltando aqui, seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Tem pessoas que pensam que Deus é o seu empregado, eu quero isso, eu quero agora. E aí se frustra com Deus porque não aconteceu no tempo dele, que ele desejou. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Lembra lá do Lázaro, que as irmãs, quando Jesus chegou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado, Deus nunca chega atrasado. E ali, quando ele chega, mesmo depois de 4 dias morto, Lázaro ressuscitou. Então, o que nós venhamos aprender que Deus nunca está atrasado, ele está no tempo dele, na hora dele. Olha agora aqui, a Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, olha só. Incluindo 40 anos no deserto. Então Moisés com 40 anos saiu do Egito, teve que sair fugido. Depois ele fica 40 anos no deserto, agora com 80 anos Deus fala: agora você vai. Com 80 anos, libertar o meu povo. Então incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixe as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Tiago 1,4. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Amém? Não desanime, estamos já no finalmente, tá bom? Então não desanima não, fica aí que já estamos acabando. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse: estas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar em nem um dia atrasado. É igual nós estamos vivendo nessa pandemia. Meu Deus, quando que vai acabar tudo isso? Todo o seu sofrimento. A gente tem que ter paciência, é no tempo dele. Fazer a nossa parte, que a de Deus ele vai fazer. É isso que a gente tem que entender. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quando você já passou, quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Olha quanta coisa você já passou.
e não aquilo ainda que você vai passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Deus também caminhou contigo. Deus pegou você no colo. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com a letra PFSP Danka Oden. Significava, por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então continue em frente, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Então, se hoje existe a lesma, a gente conclui que ela entrou dentro da arca, assim como a tartaruga. Então, por que entraram? Porque elas perseveraram e entraram lá. E aí, hoje, elas existem. Então, é uma grande lição para nós. Encerrando, 28º dia, pensando sobre o meu propósito. Isso leva tempo. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Um versículo para memorizar. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Uma pergunta para meditar. Em qual área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Vou repetir. Qual área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Ok? E agora amanhã nós vamos falar o propósito número 4. Amanhã não, na sexta, né? Porque amanhã nós teremos o culto às 20 horas. Então nós não teremos a live de Uma Vida com Propósito. Mas teremos sim a oração às 5 para o meio-dia. Então na sexta-feira nós passaremos para o propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Somente servidores de Deus, somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, o Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Obrigado pelo privilégio de estar fazendo mais essa live, falando, ó Deus, deste livro, como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e hoje nós falamos sobre isso leva tempo. Isso, ó Deus, no sentido do crescimento, de estarmos sendo semelhante a Cristo, não é de um dia para o outro. E obrigado porque o Senhor está trabalhando na pessoa que está ouvindo, que está assistindo, e eu tenho a certeza que esse caráter vai ser moldado, o Senhor vai tirar as arestas, vai transformar, e realmente cada dia mais essa pessoa vai estar sendo moldada e sendo semelhante a Cristo. Venha perdoar, venha purificar, venha abençoar a saúde, abençoar a família, abençoar as finanças, os sonhos, os projetos, coloca por terra, Senhor, todas as doenças, todas as pragas, toda a mortandade, tenha misericórdia, Senhor, e que possamos entender que o Senhor nos projetou não somente para essa vida, mas para a eternidade. Então que o Senhor nos ajude e que possamos estar cada dia mais, Senhor, na Tua presença. Livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus, lembrando que Jesus te ama e nós também. Um abraço no seu coração.